A gente tem que falar os bastidores. Quando saiu ontem o Supremo, os ministros se reuniram e aí disseram, vamos assinar os 11 uma nota de repúdio ao governo americano. A Carmen Lúcia, o Dias Toffoli, o Luiz Fux, o Nunes Marques e o André, como é o André Mendonça disseram, não assim. Só 3 hoje falaram? Não, 5. Sim, só 3, porque o decano, a vítima e o presidente. Assim. O microfone ficou aberto. Não, mas assim, mas entenda, mas pelos ministros, é uma praxe, pelo menos isso eles têm que manter. Pelos ministros, a praxe é que quem fala pelos ministros é o decano, que é Gilmar Mendes. Sim. Pelo tribunal fala o presidente. E ele, que é a vítima, ele falaria por ele. Bom, o fato que esses 5 ministros disseram, eu não assino. E aí quem assinou sozinho, para não se assinar 6 ministros, foi o Barroso, que é o presidente pela casa. Aí vamos voltar para ontem. O presidente Lula fez um jantar. Com os 11. Para os 11, chamou os 11. Convidou os 11. Os 11, chamou os 11 e falou que os 11 iam e só apareceram 6. Não foram os 11, os mesmos 5 que disseram que não iam assinar, não participaram desse jantar. Política, assim, é igual a sinal de trânsito, é igual a semiótica, né? Você olha a imagem. E a gente tinha a imagem de um STF que sempre estava indo os 11. O Nunes Marques deu várias decisões contra os bolsonaristas, contra a direita. E, na verdade, quando a gente falava do Supremo, a gente tinha 10 e 1. Bem rapidamente, porque a enviada da Globo, né, que cobre a Casa Branca, Raquel Strasenburg. Raquel Krahen, ela é boa demais. Conseguiu falar há pouco com o presidente Donald Trump e perguntou para ele, o senhor está aberto a negociar, isso foi agora há pouco, o senhor está aberto a negociar com o Brasil? O presidente Lula disse que gostaria de ligar para o senhor para marcar uma conversa. O senhor falaria com ele agora? E Trump foi e respondeu, Lula pode falar comigo quando quiser. Ela então prosseguiu. O senhor então está aberto a negociar as tarifas e ele disse que vamos ver o que acontece. Eu amo o povo brasileiro, mas já falou que Lula pode ligar. Olha, mas você pode. Olha só, eu me debrucei sobre o tarifaço, essa lei Magnitsky e tal. Até eu escrevi alguma coisa aqui, porque às vezes me foge um pouco. Então eu estava vendo aqui o seguinte: Donald Trump, ele sempre teve um talento peculiar para escolher com quem brigar, assim, com quem afagar. China, Rússia e até com a ditadura da Venezuela, ele contemporizou. Né? A Venezuela, inclusive, com a nova parceria da Chevron e a PDVSA, né? A Chevron é a empresa americana. A Chevron é uma empresa americana. E a PDVSA é da Venezuela. Da Venezuela. Foi contemplada. A Venezuela. Enquanto isso, aliados históricos como dos Estados Unidos, como Europa, Canadá e Japão, são tratados com absoluta indiferença. E submetidos a acordos comerciais bem desiguais, né? Mas nenhum país hoje é tratado com tanta hostilidade quanto o Brasil, pelos Estados Unidos. É um pacote de agressões que ultrapassa a economia e atinge diretamente a nossa soberania. Isso aí está muito claro. Agora, aí vamos para a política, vamos para falar do nosso presidente, né? Nesse momento, eu acho que não há espaço para palanque, para comício ou para bravata partidária. O presidente Lula, no cenário atual, ele precisa esquecer seus hábitos populistas, de candidato perpétuo e salvador da pátria. Ele tem um dever de se comportar como estadista. Nesse momento, mais do que nunca, a gravidade da crise exige que ele busque o diálogo e principalmente a diplomacia. Ainda mais exatamente isso. Do presidente americano dizer, pode falar comigo quanto mas antes disso. Mas era pra ter tomado uma atitude. A gente sempre disse aqui que Trump nunca ia atender o Geraldo Alckmin,
que Trump não queria atender o chanceler, o Mauro Vieira, mas que Trump iria atender o Lula. Que Lula é que tem que falar. E outra coisa, como é o nome do chanceler? Mauro o quê? Mauro Vieira. Mauro Vieira, o próprio vice-presidente e o ministro Haddad disse que Lula só falaria com Trump se tivesse a garantia de que Trump não ia humilhá-lo. De que Trump não ia humilhá-lo como humilhou o Zelensky dentro da Casa Branca. E tem uma outra coisa que pouca gente fala, mas que foi o maior absurdo. No dia seguinte ao tarifaço, ou seja, o tarifaço foi dia 9 de julho, dia 10, o Lula estava no Jornal Nacional com a Délis Ortiz. E o Lula disse, eu não tenho que conversar com o Trump. Ele refalou que ele disse, eu não tenho que conversar com o Trump. Como é que ele não tem que conversar com o nosso segundo maior parceiro? Né? Como é que ele não tem o que conversar? Então, assim, é dentro disso que a gente tá falando. O Lula tem que dar uma deixada disso, porque o Trump, ele faz os negócios dele, mas ele tá sempre aberto ao diálogo. Ele tá sempre aberto ao diálogo. Mas ele não vai dialogar com ninguém. Aí, sob a influência do Sidônio, o gênio do marketing político, o Lula fica fazendo bravata e se aproveitando do momento político, né? Pra ficar, sabe, fazendo política rasteira, populista. Não. Ele tem que assumir o papel de estadista, tem que descer a trincheira e negociar, dialogar, junto com a diplomacia. Eu acredito que o caminho que o governo está tomando é esse. Especialmente depois que deu a guinada. Mas é exatamente isso que a gente está discutindo, Dinati. Precisa. É ele, não é governo, Precisa o Trump impor um tarifaço, meter uma lei Magnitsky num ministro da Suprema Corte, para Lula buscar essa consciência. Precisava disso. Ele não podia ter buscado a diplomacia, o diálogo, ter ligado pro Trump antes. Sim, aí ele já tinha uma postura belicosa de ficar... Claro. Você, lógico, não dá para isentar o Lula da situação atual. Ele devia ter atuado muito antes, mas não. Ele preferiu ficar faltando piadinha, ficar dizendo que o Brasil era soberano, que não ia ligar para Trump, que não tinha nada que conversar com o Trump. Olha, a gente está falando de duas coisas. Assim foi o primeiro-ministro britânico, que também é de esquerda. Muito antes do Trump vencer a eleição, o primeiro-ministro, ele teve posturas como, quando o Trump sofreu um atentado, ele ligou para se solidarizar. E eu me lembro que durante a eleição americana, Lula tinha saltado uma coisa de que seria muito ruim se o Trump voltasse a governar os Estados Unidos. Aí Trump vai e ganha. O primeiro sinal de que algo estava errado na relação entre esses dois países foi de que, eleito e empossado, ele não escolheu um chefe para diplomacia no Brasil. Deixou um encarregado de negócios. Para mim já era um sinal de rebaixamento de como ele estava deixando o grau de importância que tinha essa relação. E aí o resto, todo mundo sabe que escalou. Mas deixa eu só dizer outra coisa. Só duas coisas importantes. Uma é que o Lula mantém essa mesma coisa com o Milei. A Argentina pode ser um país pequeno, mas é um grande parceiro comercial nosso. E o Lula ignora completamente o Milei. E outra coisa que a gente tem que falar, pessoal, são duas coisas diferentes. Vamos lá. O tarifaço é uma coisa. E a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes é uma outra coisa. O erro que eu acho absurdo é quando o Trump ou quando o Rubio falam, dizer assim, olha, em relação ao Bolsonaro, tem que anistiar. Eu acho isso um absurdo. Agora, a lei, ela em ser aplicada ao Moraes, é pelo desrespeito do que está fazendo com esse processo. Agora, na hora que os Estados Unidos fala que tem que inocentar, ele está interferindo na nossa soberania. Na taxação ele não interfere, mas quando ele se mete no judiciário, ele interfere e está errado. Mas ele não está errado em punir aquelas pessoas que eles acham que não são democratas. Aí é também uma questão de soberania deles. Olha,